Oi, gente, tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa revisão para o simulado de filosofia, tá bom? Bem, nas revisões anteriores, em cada revisão, a gente falou de 3 questões. E hoje a gente vai tratar de 4 questões. O que é que eu vou fazer na nossa revisão? Eu vou sugerir, tá? De que forma vocês devem estudar. Então, eu começo com a questão 7. A minha sugestão é que vocês pesquisem sobre o significado da palavra trabalho. Pesquise um pouquinho, né, como surgiu esse conceito do que é o trabalho. A gente já falou isso bastante, principalmente das relações entre patrão, empregado. Na verdade, essa questão sobre o trabalho é algo que vem sendo discutido, né, entre os filósofos gregos há muito tempo. E a gente sabe que nem sempre o trabalho, né, foi essa coisa romântica. Afinal de contas, a escravidão era uma cultura muito comum, né, antigamente, de que se usasse o trabalho dessa forma, através da escravidão. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o significado dessa palavra trabalho. No latim, trabalho, ele se escrevia assim, tripalium. Na verdade, essa palavra tripalium deu origem à palavra trabalho, tá? E esse tripalium, né, lá nos povos antigos, né, que falavam latim, que deu origem posteriormente à língua portuguesa e a outras línguas, né, como italiano, espanhol, por aí vai. Essa palavra tripalium, gente, era na verdade um instrumento de tortura. Por aí vocês já entendem o que é que essa palavra trabalho significa, né? O tripalium era um instrumento, né, de madeira que servia para torturar pessoas, tá? Então, vocês devem imaginar que o trabalho nem sempre foi essa coisa romântica que a gente fala, o trabalho dignifica o homem. Na verdade, a gente, quando começou a estudar um pouquinho filosofia, lutas de classes, a gente viu que, na verdade, há uma exploração do trabalho, da mão de obra, e que, na verdade, o trabalho ele traz sim uma dignidade, mas ele também traz uma exploração muito grande para o trabalhador. Tá bom? Então, a minha primeira sugestão de pesquisa, de estudo para vocês, a origem da palavra trabalho, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão 8. A questão 8, ela traz um tema super importante, não só para a filosofia, mas também para a história, para a gente entender, né, como as ideias iluministas influenciaram até hoje, né, muito da nossa cultura, né, ocidental. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo. Eu tenho certeza que vocês já sabem um pouquinho, porque vocês estudaram isso aí em história. Iluminismo vem da palavra luz. Sim, gente, tem tudo a ver, porque toda vez que eu falo da luz, eu estou falando da razão, tá? Então, o iluminismo tem a ver com a razão, sim. Porque, repare, lá na Idade Média, né, quando o homem vivia na Idade Média, mais ou menos século XV, XVI, XVII, o homem, ele vivia, né, sob uma cultura que podava muito o conhecimento, né? Eu já falei isso nos nossos vídeos de filosofia. O acesso ao conhecimento era muito limitado. Ainda hoje, se a gente parar para pensar, o acesso ao conhecimento já é limitado. Mas na Idade Média, nem mesmo, né, os padres que tinham acesso à literatura daquela época, eles nem todos tinham acesso não, tá, gente? Então, assim, o conhecimento era algo muito limitado. Então, quando a gente fala na transição entre o século 17 e 18, o homem, ele começa a ressurgir das trevas, né? A Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas e a Idade Moderna, né, foi conhecida como a Idade da Luz. Por que a luz? Porque foi a idade da razão. O iluminismo, ele trouxe vários conceitos de inovação sobre arte, filosofia, ciência, dança, arquitetura, política. Então, mexeu com toda a configuração cultural de um século. Na verdade, de séculos, né? Porque foram séculos seguidos, né? As pessoas, elas começaram a buscar, né, a razão, o pensamento,
para criar teorias, para criar formas de viver, modos de pensar. Então, quando a gente fala em iluminismo, a gente está falando da razão, a gente está falando da saída das trevas, a gente está falando do pensamento racional, tá bom? A gente está falando um novo modo de viver. Agora a gente vai para a nona questão. A nona questão do nosso simulado vai falar sobre a democracia. A minha sugestão, gente, é que vocês façam uma pesquisa sobre o significado de democracia e também sobre a democracia contemporânea e a democracia ateniense, tá? Na época dos gregos. Por quê? Por que, professora, que eu devo fazer essa pesquisa? Bem, se você não entendeu o que a gente debateu nos vídeos, existe esse conceito de democracia, é um conceito que muda bastante ao longo dos anos, né? A gente sabe que ele surge lá com os gregos, em Atenas. Porém, se a gente parar para pensar, o conceito que a gente entende hoje de democracia, né, que é a participação popular nas decisões de uma cidade, de um povo, de um governo, não era muito igual com o conceito de democracia na época dos gregos, lá em Atenas, não. Afinal de contas, naquela época, existia uma cultura escravagista. Então, e também existia uma cultura em que nem todas as pessoas eram tidas como cidadãos. Então, vocês imaginam, né? Que, por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos. Por isso que é importante a gente entender que o que a gente entende, o que a gente conhece como democracia hoje em dia é diferente. Porém, essa palavrinha aqui, né, o que significa, qual o conceito de democracia? Esse conceito, gente, ele começa a surgir em Atenas, na época lá dos gregos, bem no passado. Ao longo dos anos, com a mudança da sociedade, a mudança, né, que vem ocorrendo ao longo do tempo mesmo, esse conceito vai modificando e inclusive vai se ampliando para todas as pessoas. A gente sabe que hoje é considerado cidadão, mulheres, né, que não existe mais hoje em dia a cultura escravagista, apesar de ainda existir na nossa sociedade resquícios de escravidão, né, resquícios de trabalho escravo, por exemplo. A gente sabe que isso já não é mais legal, tá bom? Então, a minha sugestão de estudo para a nona questão é o conceito de democracia moderna e democracia ateniense. Pronto, então agora a gente vai para a 10ª questão do simulado. A 10ª questão, gente, vai tratar dessa palavra aqui, ó, cidadania. Qual o significado, tá? A gente sabe que esse conceito de cidadania, inclusive a gente estudou nesses últimos vídeos, né, que são as 3 I's, né, democracia, cidadania e ideologia. Bem, a gente viu nesses vídeos qual o conceito de cidadania, e também esse conceito de cidadania, ele é modificado ao longo dos anos, tá? E o conceito do que é um cidadão. Por isso a minha sugestão é que vocês pesquisem qual o conceito de cidadão e cidadania. A gente sabe que atualmente cidadão é todo indivíduo, né, que não só tem direitos dentro de uma sociedade, mas que também tem deveres para com essa sociedade, tá bom? Mas, antigamente, será que toda pessoa considerada um cidadão tinha essas características de ter direitos, de ter deveres? Bem, a gente já viu, né, com a palavra democracia que não era bem assim. Então é legal que na 10ª questão, se vocês quiserem acertar, matar a pau, vão pesquisar um pouquinho sobre o conceito de cidadania na época dos gregos, atualmente, o que é ser um cidadão, né? O que é exercer a cidadania atualmente e antigamente, o que era exercer a cidadania. Gente, olha só, eu espero que vocês tenham muito sucesso para responder o simulado de vocês. Eu fui muito gentil, tá muito fácil. As perguntas estão bem objetivas e as respostas também. Não tem muita enrolação, mas é importante que vocês estudem, tá? Desejo uma boa sorte, tenho certeza que vocês vão matar a pau e tirar uma nota maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula de filosofia.